homem das armas, o homem de confiança dele, o homem que recebeu a Polícia Federal a tiro. E fui eu que escondi? Fui eu que escondi? Quem é que mandou o ministro da Educação ir para os Estados Unidos no avião da FAB escondido sem que ninguém soubesse? Fui eu? Não. Não, as coisas que eu fazia eram na luz do dia e o povo brasileiro sabe. Agora, é o seguinte, se o presidente não tem assunto, eu acho que é importante a gente lhe dar um tempo, eu dou um tempo, um time, você chama a sua turma, você discute e vamos mudar de assunto, porque o Brasil quer saber o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu, por exemplo, gostaria de perguntar para você, o que você vai fazer para reinserir o Brasil no mundo? Ou você vai continuar isolado, pior do que Cuba? Você está sozinho. Como é que você vai abrir relações nos outros países? Se você vive isolado, ninguém quer conversar com você, ninguém quer vir aqui, ninguém convida você para ir lá. Ou seja, você se autoexilou. Qual é a política externa que você vai colocar em prática? Lula, temos 3 vezes mais acordos assinados no meu governo em 4 anos do que o teu em 8. Roberto Jefferson, teu amigo, Lula, ele pegava a grana de você para comprar votos de deputados dentro da Câmara. Eu estava lá, eu vi a CPI. E o Roberto Jefferson foi, então, o delator. Contou tudo. Malas de dinheiro que você providenciava, assaltar aí Caixa Econômica, Banco do Brasil, estatais, para comprar apoio parlamentar. Pô, assim fica difícil. Mais uma vez, eu vou pedir, por favor, aos assessores de ambos os lados que, por favor, se mantenham em silêncio e sentados, por favor. Obrigado. Então, Roberto Jefferson explodiu o seu governo, o mensalão. Atrás disso veio o petrolão, veio tudo. Mais de 100 pessoas presas. Você mesmo, Lula, foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E só está aqui porque tem um amigo no Supremo Tribunal Federal. Senão você não estaria aqui. Você tinha que estar preso, Lula. Lá, reinterpretaram a 2ª instância, depois descondenaram você. Agora, aqui não tem o TSE para te proteger, não, para dizer que eu posso ou não posso falar. Lula, você devia estar em casa, Lula. Tá? Você está recém-casado, cuida da tua vida aí. Dá graças a Deus por estar acontecendo isso contigo e não disputando uma eleição. O que fica para o jovem do Brasil? Você disputando uma eleição e com percentual, segundo essas pesquisas fajuta, alto, que o crime compensa. É isso, Lula? O crime compensa, Lula? Eu perguntei e dei uma chance para ver se ele queria olhar para a cara do povo brasileiro que está olhando, inclusive para a família dele, e ele dizer que Brasil que ele quer construir, que Brasil que ele quer fazer, porque é um cidadão que governa esse país há 4 anos, não tem política industrial, não tem política de desenvolvimento, não tem política de comércio exterior, ou seja, ele não tem relação com nenhum país do mundo. Então, ele, ao invés de explicar o que ele quer fazer, ele fica como se fosse um cara de um samba de uma moda só. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho idoneidade, você não tem. A tua política externa é com o ditador Maduro, é com Cuba, é agora com a Argentina. Essa é a tua política externa. E você, pegando dinheiro do BNDES, nossa, e mandando para fora. Por exemplo, Lula, por que Belo Horizonte não tem metrô? E em Caracas, capital da Venezuela, tem. E lá com dinheiro nosso, do BNDES. Por que você priorizou fazer obras fora do Brasil e não aqui dentro? Responde aí, Lula. Eu não consigo entender. A impressão que eu tenho é que eu estou debatendo com um cidadão estranho à política nacional. Ele sabe que no meu governo nós fizemos a política externa mais eficaz.
Eu fui o único presidente a ser convidado para todas as reuniões do G8. Eu fui o presidente que ajudei a criar os BRICS. Eu fui o presidente que criou o G20. Quando eu cheguei na presidência, o nosso fluxo de comércio exterior era menos de 100 bilhões. Quando eu deixei, era 482 bilhões de reais, além do que deixei reserva de quase 370 bilhões de reais, que está salvando este país até hoje. Lula, na verdade, tu deixou uma dívida só na Petrobras, o dobro do valor da empresa. Você deixou uma dívida de 900 bilhões de reais, 170 bilhões de dólares. Ainda roubou o fundo de pensão da Petrobras, roubou o fundo de pensão da Caixa Econômica, roubou o fundo de pensão dos Correios. Você deixou algo no ar em torno de 400 bilhões do BNDES, com essa política de também emprestar para outros países, para fazer obras sem qualquer retorno para nós. Lula, você deu $1 bilhão para Cuba para fazer um porto lá, e estamos levando um calote. Agora, está no contrato, eu vi, Lula, que falta de vergonha de você. Você sabe qual a garantia de Cuba para o Brasil, caso não pagasse a dívida? Charutos. Está lá no contrato. Lula, você não tem vergonha na cara de indicar um presidente do BNDES para ele fazer esse tipo de acordo com outros países, como charuto em garantias com Cuba? Explica aqui, Lula. Eu vou naquela Câmara ali para pedir o seguinte: Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Porque se ele tivesse o mínimo de noção do que é política externa, ele percebia, se tivesse lido o Valor essa semana, no jornal O Valor, ele perceberia o significado de exportar engenharia. Ele deveria saber que o Brasil lucrou praticamente, o Brasil investiu 10 e o Brasil recebeu 12 bilhões. Ele poderia ler pelo menos o Valor, alguém poderia pedir para ele ler, ou a assessoria ler para ele não falar tanta sandice aqui. Isso aqui é um debate que a gente está falando com milhões de pessoas, pelo amor de Deus. Diga alguma coisa com coisa. Pelo amor de Deus, gente, é difícil. O cidadão está meio desequilibrado hoje, porque ele veio com um único argumento. Alguém dá um argumento para ele outra vez, ensina ele a falar outra coisa. Porque ele tem que explicar por que não aumentou o mínimo, ele tem que explicar por que não aumentou a merenda escolar, ele tem que explicar por que ele isolou o Brasil do mundo. Mentiroso. Negociei fertilizante com a Rússia. Imagine o Brasil sem fertilizantes. Onde ia parar a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo? Estamos avançando o acordo comercial União Europeia, Mercosul. Temos muita coisa em andamento. O mundo árabe me recebe com braços abertos. Falei com Biden há pouco tempo. Converso com todo mundo. Pare de mentir, Lula. Estamos bem. E lá fora o mundo está torcendo por mim e não por você. Porque sabe comigo? Vai ter garantia, vai ter segurança, vai ter honestidade, Lula. Não vai ter roubalheira. Quer que fale mais exemplo sobre malversação de recursos públicos, Lula? Quer que eu fale ou posso passar para outro assunto? É só pegar o que a sua família fez. É só pegar a rachadinha, é só pegar a quantidade de imóveis, é só pegar o ministro da Educação que estava com seus pastores colocando o dinheiro no fundo do pneu. Você sabe disso. Quer continuar falando dessas bobagens? Continue falando. Eu vou continuar perguntando. Você isolou o Brasil. O Brasil hoje é mais isolado do que Cuba. Os cubanos têm relação com quase toda a América do Sul. Você não tem relação com ninguém. Ninguém quer te receber. Ninguém vem aqui. Graças a Deus, nós deixamos uma história que as pessoas ainda têm confiança. Eu, sem ser presidente, fui recebido pelo chanceler alemão, pelo presidente da França e fui recebido pelo presidente do Conselho da Espanha. Ele não é recebido por ninguém. Quem sabe ele foi recebido pelo rei da Arábia Saudita, que ele acha que é democrático. Democrático é o cubano, é o venezuelano, tá? Ô Lula, fica difícil conversar contigo assim, né? Mas o Brasil está indo muito bem, os números da economia estão aí. Toda semana se reajustam os números da economia para cima, desemprego está lá embaixo.
Estão no terceiro mês com deflação, inflação negativa. Estão batendo recorde de emprego no Brasil. Para de mentir, Lula. Será que eu vou ter que dar uma exorcizada em você, para você deixar de mentir, Lula? Eu quero saber uma coisa, Lula. Se o teu governo é tão bom na parte econômica, repito, você não respondeu, por que você pagava